Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ariela Maia. Essa daqui é o Senécio macroglossus, uma plantinha que pode ser cultivada tanto como planta pendente como quanto trepadeira. Só que ela naturalmente ela se desenvolve melhor como trepadeira. A minha tá aqui como pendente porque eu plantei ela recentemente aqui nesse vaso de cimento. É um vaso de parede, olha, mas eu ainda nem arrumei um lugar aqui na parede para colocar ela. Ela é uma planta que deve ser cultivada à meia sombra, porém o espaço que eu tô tendo ali já tá batendo sol, aí eu tive que tirar ela de lá. Mas se você der um apoio, um local para que ela possa subir, os raminhos vão crescendo e vão se enrolando, né? Mostrando aí que ela prefere ser conduzida como trepadeira. Olha os brotinhos novinhos, as folhinhas, que gracinha. É uma planta de fácil cultivo, ela é uma suculenta, né? É um senécio, do gênero senécio. Muitas pessoas confundem com a edera, né? Muitas pessoas conhecem ela também como era do cabo, mas ela é um senécio e é uma suculenta. A edera é uma folhagem, né, de folhas finas, é uma planta, uma variedade diferente. Eu tenho ela também, a folhinha é bem parecida realmente, mas são plantas diferentes. Aí, vamos ver como é que ela vai se desenvolver aqui nesse vaso, olha. Tá bem bonitinha, tá cheia de brotação, olha. Aqui vai ter espaço para ela se desenvolver bem. Eu tenho tanto a verde, que é essa aqui, quanto a variegata. A variegata também está indo muito bem. Essa aqui é mais nova, né? Normalmente as variegatas desenvolvem mais lentamente. Elas são mais devagar aí no seu desenvolvimento. Só que essa daqui também é mais nova, né? Eu tenho essa daqui há mais tempo. Mas ela já é naturalmente mais devagar, né? A variegação nada mais é que uma mutação, né? Que ocorre na planta, que são essas manchas, né? Num tom creme, branco ou às vezes até amarelado. Olha só que lindo. Se destaca bastante, né? Dá um charme a mais na planta, né? Mas tanto uma variedade dessa verde pode ficar variegata, quanto a variegata pode se tornar verde. Quando você compra uma muda variegata, normalmente você paga mais caro, simplesmente por ser variegata. Mas ela pode se tornar verde com o passar do tempo. Ela pode nascer algum galhinho verde e com o tempo a planta fica todinha verde, porque é uma mutação. Mas normalmente as variegatas são mais valorizadas do que as variedades verdes por conta dessa mutação. Mas todas elas são lindas. Elas estão aqui nesse vaso com terra comum, terra aqui do meu quintal, que é terra vermelha, e esterco de gado. Aí aqui tem umas pedrinhas. Esse aqui são pedrinhas de cascalho mesmo, de areia, de construção, que a gente vai peneirando. E eu misturo não, né? Eu coloco por cima, né? Eu coloquei por cima de alguns vasinhos, principalmente vasos de suculenta. E aí, como eu reaproveito a terra, aí eu não tiro as pedrinhas. Eu misturo tudo e planto. Coloco em outros vasos e planto. Então, às vezes, a gente encontra bastante aqui essas pedrinhas misturado na terra. Mas não é proposital, não. É só porque eu reaproveito a terra. Então, se tiver pedrinha, vai com as pedrinhas também. Algumas eu coloco carvão, né? Aí tem um pouquinho de carvão aqui, ó. Mas não se faz necessário, não. É só porque quando a gente tem carvão, eu misturo na terra. Cinza também eu misturo na terra. Mas isso é para todas as plantas. Eu não faço, assim, diferenciação do tipo de substrato para nenhum tipo de planta, não. E é assim que eu planto aqui. Independente da variedade.
A rega dela é uma rega moderada, porque como ela é uma planta suculenta, ela já tem naturalmente uma reserva de água nas folhas. Então, se regar em excesso, apodrece. Mas essa rega moderada tem de observar sempre o substrato. Eu reguei elas anteontem, né? Que eu tirei elas do lugar onde elas estavam, na parede. Não só ela, mas essas daqui tudo. Ó. Tem uma samambaia aqui e uma peperome ali. E tirei de onde elas estavam, reguei e já tem... Isso foi anteontem. Ó, e a terra tá bem sequinha. Então aqui, ó, para o senécio, pode deixar essa terra seca aqui, mas uns 2 dias. Para peperome ali, ó, também. Mas aqui para samambaia, eu já vou precisar regar ela hoje, né? Então assim, a samambaia rega frequente, né? Secou, tem que regar. Já o senécio e o peperome, rega moderada. Secou, pode esperar mais um pouquinho ainda para fazer a rega. Então não existe dizer, rega 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Por quê? Porque isso tem que ser observado sempre, né? Vai depender muito de onde está a planta, né? Então, de que tipo de vaso que está plantada. O vaso de cimento costuma secar mais rápido, né? Depende do clima, depende de muitos fatores, depende do tipo de substrato. Então, assim, sempre o segredo para rega é você saber qual que é a frequência que ela precisa de rega, se é uma rega escassa, se é moderada ou se é rega frequente. Sabendo disso, você vai observar a sua planta. Plantas que precisam de rega frequente, você vai manter a planta sempre úmida. Viu que começou a secar em cima? Secou em cima aqui? Lá embaixo você sabe que ainda tem umidade, né? Mas a planta precisa de rega frequente. Então, secou aqui em cima, olhou o substrato, tá seco em cima, já faz a rega. Rega moderada, tá seco em cima, pode esperar um pouco. Por quê? Porque lá embaixo ainda está úmido. E a planta é rega moderada. Rega escassa, pode deixar secar o substrato de cima até embaixo, para você regar de novo. E aí você vai regar com abundância, né? E lá que é rega escassa, você vai regar lá de gotinha. Não, rega à vontade, deixa a água sair nos furos de drenagem e a planta vai se hidratar bem, ela vai absorver toda a água que ela precisa e aí ela vai enfrentar ali um longo período sem precisar regar novamente, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas têm muita dúvida sobre essa questão de rega, né? Quantas vezes na semana que rega? Mas isso não existe, gente. Tem que observar mesmo. Cultivar plantas é observar elas todos os dias para ver o que elas precisam, né? E o que está dando certo, o que está dando errado. Se a planta não está desenvolvendo, alguma coisa está errada no cultivo. Aí é hora de você ir lá, fazer um replante, né? Mudar o substrato, fazer uma adubação, ou mudar de lugar, ou adequar a rega, né? Tudo isso é observando. Não existe um manual para cultivar plantas. Você tem que observar, porque em cada clima, em cada região vai ser diferente, né? O cultivo vai ser diferente. Às vezes a maneira que eu cultivo a minha aqui pode não dar certo para você, porque o seu clima é diferente do meu. Então, tudo é uma questão de observar. Cultivar plantas é uma terapia, né? Não é uma coisa que você vai... eu vou comprar umas plantinhas e vou comprar o manual de como cuidar. Não existe isso. Você tem que adequar, né? A planta aí na sua região, com o seu clima, com o tempo que você tem, né? Para cuidar, porque isso conta também, né? Porque às vezes... se você não tem muito tempo para cuidar, pode ser que a sua planta não vai ficar tão bonita, né? Porque esteticamente ela vai amarelando folhas, ela vai ficando feinha. E aí para você ver ela sempre bonita, aquela característica de planta que parece que é artificial, porque não tem nenhum defeito, a planta é perfeita, você tem que estar ali todo dia, né? Cuidando, tirando folhinhas secas. Começou a amarelar uma folhinha, você tira. Olha só essa aqui, ó. Então, uma folhinha feia aqui, ó.
para a estética da planta, é feio. Mas aí o quê? Você tem que vir todo dia e tirar. Ó. Com um beliscão você tira ela. Todos os dias você tem que olhar. Ah, tem uma folhinha feia. Você vai e tira. Esteticamente isso deixa a sua planta mais bonita, né? Você eliminar essas folhinhas feias. Só que isso vai exigir muito, né? Então, às vezes, você tem tempo uma vez na semana de fazer esse cuidado. Então, sempre vai ter uma ou outra plantinha que vai estar com uma folhinha feia, que vai ter alguma praguinha nascendo, um matinho, vai ter ali uma praguinha, um pulgão, uma cochonilha, alguma coisa atacando a sua planta. Então, assim, depende muito, isso faz parte, né? Então, depende do tempo que você tem para cultivar. Se você tem tempo todos os dias de olhar, de observar e de cuidar, sua planta vai estar sempre bonita, né? Porque um matinho começou a nascer, você já viu, já tira, né? Uma praguinha que começou a dar ali, você já combate. Uma folhinha começou a amarelar, você já faz aquela poda de limpeza também. Então, tudo isso é relativo. Às vezes, se você não tem muito tempo, você, quando for olhar, tem muita coisa para fazer. Mas faz parte também. O importante é cultivar, né? O tempo que você se dedica para cuidar já vai fazer diferença. Ó. Ela estava ali, ó, num vasinho de plástico, abandonada, né? Por vários meses, né? E devagarzinho é que eu tô vindo, dando manutenção, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu passei ela para esse vaso há poucos dias e ela já mostrou aqui, ó, uma reação, né? Já tá saindo bastante folhinhas novas. Então, assim, o pouco que a gente se dedica a elas, elas já respondem, já ficam bonitas. Então, é isso que é gratificante, né? Meu jardim não tá bonito por esses dias, às vezes é até difícil, até para gravar para vocês, porque eu olho e vejo, falo, nossa, não tem nada bonito para me mostrar, para me compartilhar, mas às vezes é a realidade, a gente não tem tanto tempo, né? Qualquer hora a Rubi tá chegando aí e a gente tem que, né, priorizar outras coisas, né? E aí acontece, às vezes, da planta não ficar tão bonita. Mas ela tá linda aqui, já reagiu ao replante. E é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Até o próximo vídeo.